entrevista coletiva com o técnico Dorival Júnior após o confronto com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Dorival, boa noite. Boa noite. O quanto você ficou surpreso com os erros do Arboleda, que é sem dúvida um dos principais jogadores do São Paulo hoje, e há pouco, quando o Abel foi questionado sobre o volume de jogo do São Paulo na segunda etapa, ele disse que o São Paulo conseguiu empurrar o Palmeiras para o campo de defesa. Por que o São Paulo não conseguiu traduzir esse volume com eficiência? Bom, isso daí eu acho que o erro no futebol, ou os erros no futebol, eles são coletivos. Eles acontecem, às vezes, de um momento individual, mas ele passa, e muito, pelo erro coletivo. Por isso que, sim, em muitos momentos, o Arboleda foi um jogador importantíssimo, neutralizando N situações de ataques aí ao longo dos últimos anos. E da mesma forma, ele jamais saiu aqui enaltecido, totalmente reconhecido, ou 100% em relação a tudo que ele fez. Não é num momento como esse também que eu vá dirigir todos os tiros para cima de um profissional como esse. Ao contrário. Aconteceram, sim, os erros, nós não podemos negá-los, mas nós vamos trabalhar para que isso não volte a acontecer. E queira ou não, num jogo de tamanha importância como esse, é natural que, se acontecesse pelo lado do Palmeiras, nós também teríamos tido sucesso e um aproveitamento, assim como aconteceu. O Palmeiras foi muito feliz nos dois momentos, dois belos chutes, acabaram definindo a sorte da partida. Eu acredito que o São Paulo tenha feito um jogo dentro das suas características, procurando o gol a todo momento, tentando criar por fora, por dentro. N jogadas nós fizemos. O Palmeiras foi muito competente, teve uma zaga consistente e sólida e acabou se dando bem em momentos importantes do jogo. Eu estou aqui há talvez aí uns 45 dias, mais ou menos. Nós jogamos aí, acho que a 14ª ou 15ª partida. Tivemos 3 derrotas. Eu não saí em nenhuma delas com uma sensação totalmente negativa, ao contrário. Lamentando as derrotas, sim, entendendo, mas visualizando situações muito positivas que a equipe vem fazendo, vem produzindo, e a cada momento melhorando. Se hoje não fomos tão competentes em definições, mesmo assim, nós fizemos um jogo dentro das nossas características, não fugimos a esse contexto e buscamos o gol do primeiro ao último minuto. Eu acho que isso daí já compensa e deixa qualquer profissional que esteja dirigindo sua equipe com satisfação por aquilo que viu, não pelo resultado que alcançamos ou deixamos de alcançar, mas, acima de tudo, pelo que tentamos fazer com uma equipe difícil de se jogar como é o Palmeiras. Dorival, tudo bem? Duas coisas. Muita gente analisava que essa é uma partida, um termômetro do que pode acontecer, um confronto de Copa do Brasil importante, valendo vaga semifinal, muita grana para os cofres do São Paulo, seria essencial avançar para a semifinal, além de desportivamente falando. Pensando que o Palmeiras tinha uma zaga que não é a titular e que provavelmente será a titular contra o São Paulo nos confrontos de Copa do Brasil. Como você avalia esse primeiro confronto? O que dá para tirar de aprendizados dessa partida, dessa derrota, e essa pausa de 10 dias por conta da data FIFA, você acredita que vai servir para você acertar o time para esse confronto de Copa do Brasil e para o restante da temporada? O que você consegue aproveitar dessa pausa? Bom, eu acho que todas as equipes procurarão fazer o seu melhor. Nós estamos dando aí, ou estamos imaginando que nesses 10 dias aí nós tenhamos a possibilidade que nós não tivemos até agora. Realmente de tentarmos inserir algumas coisas que serão importantes para a nossa sequência. Com relação a imaginarmos as possibilidades de jogos no mata-mata, nós temos que ter calma, equilíbrio. Se a vitória tivesse sido do nosso lado, nós não teríamos nenhuma situação altamente favorável, nem tampouco a derrota. Eu acho que foi um jogo muito interessante. O São Paulo, dentro daquilo que se propôs, procurou executar em todos os momentos, mesmo estando
com o placar adverso, desde a primeira etapa, não fugiu às suas características, procurou botar a bola no chão, criar. Nós tivemos várias jogadas assim que envolveram a última linha adversária. Foi uma pena a maneira como acabou acontecendo o resultado, porque eu acho que o São Paulo fez coisas muito boas dentro da partida e, infelizmente, quando isso acontece e você não faz o resultado, você acaba sendo penalizado e, de repente, inclusive, subavaliado em relação a tudo aquilo que a equipe produziu. Mas eu tenho a consciência que o time está no caminho, está crescendo, está adquirindo confiança, e eu não tenho dúvidas que, para mim, foi uma atuação muito importante mesmo, e nós teremos aí desdobramentos muito positivos nesses jogos aí que farão uma vaga à fase da Copa do Brasil. Eu não tenho dúvidas em afirmar que o São Paulo vai parar 2 jogos muito consistentes e muito seguros em relação a tudo que foi mostrado hoje. É natural que cada partida terá uma história. Eu não tenho receio de que voltemos a apresentar a mesma qualidade que a equipe apresentou hoje, talvez com um pouco mais de consistência, dinamismo e efetividade. Dorival, boa noite. O Abel, agora há pouco, elogiou bastante a arbitragem do Klaus. Você concorda e acha que o cartão amarelo para ele, naquela encarada com o Caleri, ficou de bom tamanho? Eu não vou falar sobre a arbitragem, me desculpa, eu não vou. Se você quiser até fazer uma nova pergunta, eu deixo bem à vontade, mas eu não vou falar nada sobre a arbitragem, tá? Dorival, nesse calendário doido, a gente vai ter uma parada que não é muito comum no futebol brasileiro. O técnico pensa nesse momento em descansar por tudo aquilo que já foi desgastante na temporada. Você acabou de falar na resposta anterior que vai trabalhar também muita coisa. Mas o que pesa mais? É poder relaxar, descansar o grupo, ou esse trabalho que você vai conseguir finalmente ter tempo de implantar no São Paulo? Não, no nosso caso vai ser trabalho. Nós teremos aí pelo menos 8 dias onde nós tentaremos aproveitá-los o máximo possível, já que eu não tive esse tempo. E não adianta quando você fala que você não tem tempo de treinamentos e, de repente, quando você ganha uma semana por inteira, você acaba abrindo mão dessa possibilidade, aí alguma coisa errada está acontecendo. Então, eu acho que nós temos que aproveitar ao máximo para que esses dias aí sejam proveitosos e a equipe não perca esse momento que vem vivendo, independente do resultado de hoje. Dorival, tudo bem? Os últimos gols que o São Paulo sofreu no Campeonato Brasileiro, eles foram de falhas individuais, né? Hoje 2 do Arboleda, teve o gol que o Rafael ele levou no meio das pernas contra o Grêmio e também o pênalti à mão do Alan Franco, e no jogo anterior até do Goiás, o Maguinho, que é um lateral pequenininho, ele cabeceou no meio dos 2 zagueiros. Por que você acha que o São Paulo ele está tendo tantas dificuldades individuais, falhas individuais, nesses jogos mais competitivos, digamos assim, da temporada? É interessante, mas todo gol que saia, pode ter certeza que uma falha acabou acontecendo. Em algum setor, em algum momento, pode talvez não ter sido tão gritante e decisiva, mas ela acabou acontecendo em algum setor do campo, o que propiciou a possibilidade do gol acontecer. É um fato, nós temos que conviver com isso, temos que entender tudo isso, não é normal, por aquilo que a equipe vinha apresentando, né? Tendo um crescimento muito grande no seu sistema defensivo. Nós passamos aí quase que 60%, 70% dos jogos sem tomarmos nenhum gol. Então, eu acho que isso daí é um aspecto muito importante. Aconteceram realmente alguns gols assim. Não é normal, não pode ser uma normalidade. O erro individual, ele faz parte do espetáculo, infelizmente acontece. Outro dia tomamos 2 gols muito próximos de escanteios, né? Não foram jogadas de bolas aéreas, ao contrário, foram bolas rápidas a meia altura. E os gols saíram. Então, são situações que às vezes fogem um pouco ao controle de qualquer equipe. Mesmo equipes bem treinadas acabam suscetíveis a um momento como esse. Temos que ter esse cuidado, tentarmos trabalhar o máximo possível e não voltarmos a ter os mesmos erros acontecidos nesses momentos aí mencionados por você. Dorival, aqui, boa noite. Perguntei agora há pouco para o Abel
se o Palmeiras joga no erro do adversário. Ele até comentou que o estilo de jogo do São Paulo se equivale do Palmeiras. São equipes semelhantes, né? Aí refaço a pergunta. O Palmeiras induziu o São Paulo ao erro? Não, de maneira nenhuma. Nós não estávamos pressionados no primeiro gol. No segundo gol, nós tínhamos praticamente 3-1 jogador. Foi uma jogada infeliz. Não percebi isso em sentido nenhum. Jogamos com normalidade, com naturalidade, criamos. Não fomos felizes nas finalizações, mas a maneira como o Palmeiras joga, na minha concepção, é um pouco diferente da forma como o São Paulo joga. Dorival, boa noite. Eu sei que você não gosta de falar sobre contratações, mas eu queria que você dissesse, né, o São Paulo vai entrar aí nessa janela de transferências, quais carências que você percebe no seu elenco e você falou bastante desses 10 dias de trabalho. O que você acha que precisa melhorar no seu time durante essa pausa? Mesmo que tivesse uma carência efetiva, jamais eu comentaria isso, porque eu tenho um grupo de trabalho nas minhas mãos e eu tenho a obrigação de tentar tirar o máximo possível de cada um deles. E tentando contar com todos eles, a todo momento. Eu acho que essa daí é uma obrigação nossa, profissional. Com relação a contratações, jamais vou abordar, jamais vou fazer isso. Eu fui contratado para trabalhar com a equipe que o São Paulo me dê nas mãos. Se eu comentei algo com a diretoria, se eu solicitei algo, é natural. Nós temos várias e várias reuniões, conversas a respeito de N situações. Mas eu torço para que uma coisa aconteça, que o São Paulo não perca jogadores, não venda jogadores. Isso, para mim, vai ser um ponto assim que vai ser um diferencial daqui para frente para que o São Paulo se fortaleça cada dia mais e, de repente, daqui a um tempo, possa estar brigando diretamente por grandes conquistas. Se isso vier a acontecer, eu sou muito sincero com vocês, não faço questão que cheguem, mas faço muita questão que não saiam jogadores. Isso é um ponto que eu gostaria que fosse respeitado e no momento em que fui contratado, pelo menos isso eu gostaria de ter, para que eu pudesse realmente dar um padrão a essa equipe que se mantivesse aí por um bom tempo. E para que isso aconteça, eu preciso de um elenco definido. Não posso ficar perdendo jogadores no meio de competição, que para nós será assim terrível, para uma equipe que está conseguindo ir buscando uma estruturação. Boa noite, Dorival. Matheus Pinheiro, da Rádio Itatiaia. Você falou agora sobre não perder jogadores, e um dos grandes alvos, ou um possível grande alvo que o São Paulo tem no elenco é o Rodrigo Nestor. Ele é um cara que tem muito interesse de mercado europeu. Falando especificamente sobre ele, a gente conversou depois do jogo contra o Sport. Você falou para mim quanto você gostava do seu time criando opções de jogo por dentro, empurrando o adversário para o campo dele. A substituição do Nestor me fez ver o São Paulo conseguindo fazer mais isso que você me contou que gosta. Você poderia nos revelar se foi uma opção técnica sua não ter o Nestor como titular hoje, se ele tinha alguma limitação de minutos, se nessa pausa de data FIFA você conta com o Nestor como um jogador voltando ao time titular, enfim, um panorama sobre o Rodrigo Nestor, por favor. Bom, o Nestor ficou 18 dias parados nesse intervalo todo. Ele entrou outro dia, 30 minutos, que já era previsível. Falei com ele que ele trabalharia 30 minutos e, dependendo da reação dele, que ele iniciaria o jogo com o Palmeiras. Não foi aquilo que esperávamos nesse primeiro momento, ele entendeu assim, ganhou mais 3, 4 dias de trabalho, 3 dias, e da mesma forma eu o chamei ontem, hoje aliás de manhã, e tive uma conversa nesse sentido com ele. Então, cheguei à conclusão que o ideal seria colocá-lo como foi. Eu acho que com 45 ele suportou muito bem, e agora com essa parada é natural que ele recupere a sua melhor condição. Mas só não entrou desde o início justamente por causa da parada, que foi um pouquinho longa, desculpem, e teve muitas dificuldades na sua recuperação. Foi um pouco alongada em razão daquilo que ele havia sentido há quase 20 dias atrás. Dorival, aqui. Além do Nestor, que está voltando, o São Paulo tem uma lista de 8 jogadores fora por problemas físicos. Nesses 10 dias sem jogos, quantos deles ou quais deles você acha que vai conseguir recuperar para o retorno do calendário? Eu acredito que ainda nenhum.
que não tenhamos nenhum desses jogadores que estão no processo de transição. Talvez, ao final da semana que vem, talvez tenhamos alguma possibilidade, mas ainda não é real. Por isso eu prefiro aguardar, até porque não quero pressionar ninguém e no momento que venham para campo, que venham em totais condições. Dorival, boa noite. Diego Machado, do Bate-Fundo Esportivo. Semanas anteriores você disse aqui que o sistema defensivo do São Paulo precisaria melhorar em algumas condições por tomar muitos gols de cruzamento, de bola parada. O sistema ofensivo do São Paulo hoje não consegue fazer muitos gols de jogada de fundo, afunilando, tem dificuldade muito no 1 contra 1. Isso é falta de treino? Você acredita que o time do São Paulo pode melhorar nesse quesito para melhorar essa qualidade? Hoje, por exemplo, o Arthur afunilou uma série de vezes contra a defesa do São Paulo e conseguiu êxito. Isso daí é individualidade. Isso daí ou o camarada tem ou ele não tem. Arthur é um jogador que tem 1 para 1, Dudu é um jogador que tem 1 para 1, um pouco diferente das características do Rony, que quer bolas mais alongadas. Nós não temos no elenco um jogador com essa característica. O único que nós tínhamos era o Pedrinho, que acabou nos deixando. O São Paulo não tem esse tipo de jogador. Nós temos jogadores com outras características, com outro perfil. Por isso que, para mim, o São Paulo joga com aproximação. Ele não joga com jogadas de fundo, metidas de bola, até porque finalizador nato nós temos o Caleri dentro da área, apenas um atleta. Por isso que, para mim, é uma equipe que tem que jogar como vem jogando, com aproximação, trocas de passe e infiltração dentro da área adversária. Tem dado certo. Nós temos encontrado aí ótimos caminhos e raras são as partidas que não fizemos gols. Encerramos então com o técnico Dorival Júnior. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite.